Manhã de sábado, que hoje seja, como está escrito na tua palavra, um sábado deleitoso para o Senhor, que nós façamos aquilo que o Senhor deseja, não o desejo da nossa carne. E nessa manhã nós estamos aqui para trazer mais uma palavra para aqueles que ouvem, para todos que ouvem. A palavra está no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 em diante. Ora, sermões proféticos continuam na grande tribulação. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça para a tua casa, nem entre a tomar alguma coisa de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criam naquele dia. Orai, pois, para que a vossa fuga não se suceda no inverno. Porque haverá, naqueles dias, uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui o Cristo, ei-lo ali, não acreditem. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Ora, amado, a todos os que ouvem esta palavra, a todos aqueles que ouvem essa palavra, quando vós virdes as abominações do assolamento, muitas vezes nós pensamos assim, virá alguma coisa muito terrível sobre a face da terra. Com certeza virá, mas isso que ele está falando ainda não é o assolamento grande, não é a grande aflição. O que ele está dizendo aqui é algo que se assentará em um lugar, num trono, e essa pessoa é uma verdadeira abominação. Abominação por quê, amado? Porque essa pessoa ela vai legislar leis contra o casamento, contra pais, contra filho, liberar casamento de pais e filhos, homem com homens, mulheres com mulheres, filhos com mães. Nos Estados Unidos, amado, isso já está acontecendo. O governo Biden já assinou a ordem executiva para que se criem projetos de lei nos Estados Unidos para casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres, filhos com mães e pais com filhas, legalizando o que nós chamamos de incesto. E isso quer dizer aqui, quando virdes a abominação assoladora que foi predito, onde não deve estar, se lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, fujam para os montes. Vai chegar uma época, amado, que tudo que tiver certo vai ser errado, tudo que for abominável vai ser aceito pela sociedade, mas o que tiver correto e justo será expurgado. Será da mesma forma como Sodoma e Gomorra. Ali, aquele povo afligia a alma de Ló, afligia todos os dias. O próprio Ló diz na palavra do Senhor, que aquele homem, ele era afligido todos os dias pelos comportamentos e pelas ações, e de todas as obras que aquelas pessoas faziam. Não será diferente, amado, o que nós estamos vendo. A justiça anda cambaleando pelas ruas sem que as pessoas dê crédito. Aí vem um corrupto, um nojento, vem o salteador, o ladrão,
Para esse tem valor, esse é o esperto, esse é o correto, porque tem que fazer assim mesmo, que se fosse eu também faria. A corrupção está instalada em nosso país, amado, porque muitos gostaram da corrupção, gostam da corrupção. O povo está corrupto, essa que é a verdade, porque se não tivesse corrupção no meio do povo, eles não gostariam da corrupção no governo, não gostariam da corrupção no Senado. Então, esse tempo já está chegando em que a verdade será tomada como mentira e a mentira como verdade. Já está chegando esse tempo, amado. Nós temos ouvido isso na televisão, temos ouvido na internet, temos ouvido em todos os lugares, as pessoas tomando a verdade por mentira e a mentira por verdade. Então, a abominação desoladora já está assentada no trono que ela devia estar. É só o povo que não reconhece. As pessoas não estão reconhecendo que o espírito do anticristo já está agindo no meio das pessoas. Já está agindo no meio das pessoas. O espírito do anticristo já age na nossa sociedade, mas as pessoas não veem. O espírito do anticristo já age dentro das igrejas, fazendo as pessoas ficarem caladas, fazendo as pessoas aceitarem tudo que falam, menos a pregação do evangelho. Aceitam todos os tipos de campanha, todos os tipos de palavras isoladas, que tiram dali um texto e pregam em cima daquilo como uma psicologia demoníaca, uma psicologia maligna, para dar um nó na cabeça da pessoa, dar um nó na inteligência da pessoa, e a pessoa fica ali pensando que aquilo é evangelho. Evangelho verdadeiro é Cristo Jesus. Aleluia. Evangelho verdadeiro é Cristo Jesus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, ele diz nas palavras dele, que o meu fundamento, o nosso fundamento, ele tem que ser Cristo Jesus. O nosso fundamento não está no homem, o nosso fundamento não está em Paulo, não está em Apolo, não está em Pedro. Como ele mesmo diz na palavra dele, Cristo é o nosso fundamento. Pois se aparecer alguém pregando alguma coisa diferente disso, tome por anátema, como maldito, maldição, todo aquele que dá crédito para as palavras dessas pessoas, que vão pagar um preço caro. Milhões de pessoas, milhões e milhões, estão descendo para o inferno, porque não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não lê o que Jesus diz na tua palavra, acredita em palavras escritas por homens, sem o Espírito Santo. Essa que é a verdade. Mas a palavra genuína, que está lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante, 2 Timóteo, a palavra do Senhor diz que toda a palavra, ela é escrita em espíritual, escrita por homens cheios do Espírito Santo, para prover para toda boa obra, para que o homem de Deus, ele seja um homem perfeito, para toda boa obra. É isso que a palavra do Senhor diz. E nós vemos, amado, assentado em lugares que não deveriam estar assentados. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó: e o que estiver no telhado, não desça para a tua casa, e nem entre a tomar alguma coisa dela. O que estiver no campo, não volte atrás, para não tomar seu vestido. Mas ai das grávidas, que naqueles dias estiverem amamentando ou criarem seus filhos. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque haverá naqueles dias uma aflição tão grande, tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Amados, estão todo mundo esperando uma nova peste, todo mundo esperando uma nova doença, porque a cepa amazônica, porque a cepa indiana, porque a cepa que vem lá da Ásia novamente. Amados, esse aí é só o princípio das dores. Dizem que isso aí é uma pandemia. Pandemia foi o que aconteceu há 100 anos atrás, onde morreu 50 milhões de pessoas. Não 2 milhões, 3 milhões como morreu agora. Eu sei que são vidas, amados, vidas que desceram muitas vezes para o inferno sem conhecer Jesus.
Mas as palavras do nosso Deus, que nessa manhã tem colocado na nossa vida para falar para você, que Jesus é o nosso fundamento. Se você não tiver fundado nessa rocha, se você não tiver fundado, a sua vida não tiver fundada nessa rocha, você vai titubear, você vai cair, você vai aceitar o anticristo falando dentro da tua casa, você vai aceitar a abominação dentro da tua casa, você vai aceitar estudos abomináveis dentro da sua casa, se você não abrir a tua boca, e se você não tomar um partido, não tomar a direção do nosso Deus, tomar a direção de Jesus, e não colocar a sua casa em cima de uma rocha, porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus dizendo, o homem que ele é sincero, o homem que busca a palavra de Deus, ele firma a casa dele sobre uma rocha. Um homem sensato, ele firma a casa dele sobre uma rocha. Ele não firma a casa dele sobre uma religião, ou sobre um missionário, sobre um pastor. Ele não firma a rocha dele, ele firma a rocha em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, aquele que ouve a minha voz, ele está firmado numa rocha, está fazendo a sua casa em cima da rocha, que vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e aquela casa permanece de pé, aquela casa permanece sem ser abalada. Mas muitos, hoje em dia, estão firmando em homens, grandes pastores de várias denominações, faltam dar a vida por aquele pastor, por aquele missionário, que tem grandes igrejas, prosperando à custa das pessoas que estão lá dentro, sugando o óleo, a gordura das ovelhas, e das ovelhas tirando a lã. Pessoas que correm atrás dessas pessoas como se elas fossem um Deus. Não, amados, o nosso Deus é Jesus. O nosso Deus, a nossa rocha, o nosso alicerce, o nosso fundamento é Jesus Cristo. É Ele que tem que ser o sustento da nossa vida, é Ele que tem que ser a razão do nosso viver, é Ele que tem que comandar a nossa vida, para que vindo os ventos, não sejamos como sensatos, que construímos nossa casa sobre areia, que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e dá contra essa casa, e os alicerces delas, na realidade, elas não possuem alicerce em cima da rocha, estão na areia, e aquela casa, ela rui, ela cai, sem que alguém possa socorrer, amado. A palavra do Senhor diz aqui, ó, porque naqueles dias haverá uma aflição tão grande, que nunca houve sobre a face da terra. Você pode imaginar muitas coisas, amado. Você pode imaginar aí uma guerra nuclear, você pode imaginar o que você quiser, ainda vai ser o bolinho, a cerejinha do bolo, do que Deus vai fazer sobre essa face da terra. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 3, versículo 5 em diante, no capítulo 13, versículo 13, que um homem, ele será tão raro sobre a face da terra, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Um homem, amado, será mais raro sobre a face da terra. Aí as pessoas ficam sendo enganadas, porque aqui diz, ó, porque naquele dia haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Você acha, amado, que é alguma peste, que é alguma doença, e que vai sobrar alguma coisa? Essa terra vai ser passada pelo fogo, essa terra vai ser queimada, vai ser passada pelo fogo, porque os pecadores, para queimar os pecadores que estão em cima dela, como está escrito lá em Isaías, para queimar os pecadores que não se arrependem, não se arrependeram e não se arrependerão do que fizeram, do que fazem, do que estão fazendo. Isso que a palavra do Senhor diz. É por isso que nós estamos aqui para dizer para você: aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje na tua casa, aí onde você está. Aceita Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Levante a sua casa sobre esse alicerce que se chama Jesus, porque Ele foi o único, amado, o único que morreu e ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Pai. Muitas vezes a pessoa, ela entra numa igreja,
e vê lá Cristo pregado na cruz e fica contristado com aquilo. Nossa, eu estou sentindo dó dele, eu estou tendo misericórdia. Não, amado, foi ele que teve misericórdia sua. Ele, por amor, pelo amor dele, por amor de si mesmo, quando diz a palavra de Deus, por amor do nome dele, do nome do Deus de toda a criação, que teve misericórdia de você e enviou o seu filho para que morresse por você. Aleluia. Esse ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Esse é o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 em diante. É ele que entrou no Santo dos Santos. Ele entrou no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício único e eterno, por mim e por você, por toda a humanidade. Ele adentrou lá, amado, como um cordeiro imolado, como um cordeiro santo, imaculado, sem pecado, incorruptível, incontaminado, para fazer um único sacrifício, como está escrito lá em Hebreus. Um único sacrifício que Deus aceitasse, e Deus se agradou do sacrifício que Jesus fez. Por isso deu um nome acima de todo nome, no qual toda a língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: somente Jesus é o Senhor. Mas as pessoas, elas não creem nisso. Elas não creem. Elas pensam que elas têm um livre-arbítrio. Lá em Romanos a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo dizendo: aquele que não serve a Deus, que serve as suas próprias concupiscências, se torna escravo daquilo que faz. Se você não serve a Deus, amado, você está servindo o pecado, então você é escravo do pecado. Então aonde está o seu livre-arbítrio? Se você está na maconha, está na bebedice, está no crack, está na cocaína, se você está no vício das drogas, na prostituição, na fornicação, no adultério, porque você escolheu isso, porque existe um outro caminho. Esse caminho se chama Jesus. Se você hoje escolher seguir a Jesus e disser no seu coração, com sinceridade, com humildade e com arrependimento, Jesus, ele disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer: eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo e levar o pecador ao arrependimento. É a primeira coisa que Jesus fala. Jesus não promete casa, não promete dinheiro, não promete conta gorda no banco. Ele não promete para você uma casa na praia, um apartamento, um carro de luxo. Não. Quem prometeu isso foi o diabo, lá em Mateus 4. Lá em Mateus 4 ele tentou Cristo Jesus, ele tentou o nosso mestre lá em Mateus 4, dizendo: ora, mostrei para ele toda a glória do mundo, os seus reinos. Aí ele pega e fala para Jó: tudo eu te darei se prostrado me adorares. Como que o diabo poderia dar uma coisa que nem a dele não é? Nem o inferno não é dele. Nem o inferno não é dele, amado. A palavra de Deus diz que Jesus desceu até o inferno, tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, pregou aqueles que estavam cativos lá. 1 Pedro 3,19. Ele pregou aqueles que estavam cativos no inferno. Aí ele ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra de Deus. A esse sim nós temos que glorificar, a esse sim nós temos que buscar a presença dele todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a presença de Jesus, porque somente ele, amado, é o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Nele nós temos a salvação, nós temos a redenção dos nossos pecados, nele nós temos a vida eterna, nele nós temos a vida de paz. A paz entra dentro da sua casa e ela não sai mais, uma paz que o mundo não pode te dar. Jesus, lá no capítulo 21 de João, ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, amado, quando ela chega dentro de você, você pode vir as tribulações, pode vir as dificuldades, você pode vir tudo que for vier sobre a tua vida, mas você está em paz com Deus, você tem confiança. Então, amado, firme-se nessa rocha. Somente dois caminhos você pode tomar: o caminho do céu e o caminho do inferno. Aquele que quiser escolher o caminho do inferno, amado, seu caminho já está traçado. Mas se você escolher hoje Jesus,
você vai escolher o caminho de vida. Quantos não têm escolhido o caminho da morte? O caminho das drogas, o caminho da bebedice, o caminho do inferno. E quando você fala de Jesus, acha que você está julgando, acha que você está querendo ser mais do que os outros. Ninguém é mais do que o outro, não, amado. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que nós somos menos do que nada. Deus, Ele pega a água do oceano nas suas mãos, toda a água do oceano na tua mão. Então quem quer ser mais do que o outro? Tem pastores, amado, que querem ser mais do que os outros. Não pode levantar na sua igreja um homem de Deus que já está arrebentando com a vida. Não pode levantar ali um servo do Senhor verdadeiro, que eles já estão, sabe, batendo em cima, já estão pregando no púlpito, arrebentando com a vida do servo do Senhor. Mal sabe dele que a perdição deles não dormita. O julgamento dessas pessoas não se atrasa, amado. O julgamento dessas pessoas não vai demorar. Que todos que combatem os servos do Senhor não estão combatendo a nós, estão combatendo Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Estão combatendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o filho de Davi, como está escrito lá em Marcos 10:46. Estão combatendo Jesus, não estão combatendo a nós. Combatem a Jesus, estão combatendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estão combatendo aquele que veio para salvar a tua alma do inferno. Mas você, amado, muitas vezes você rejeita no seu coração. Sabe por quê? Porque se humilhar é difícil demais, né? Ser humilde, então, nossa, todo mundo que é humilde é passado de tonto, passado de bobo. Arrepender-se nunca, render-se jamais. É que nem aquele filme, render-se nunca. Mas no caso de muitos, é arrepender nunca. Fiz isso e não me arrependo. Sem arrependimento, amado, ninguém consegue ver a Deus. Jesus conhece seu coração. Até mesmo na hora da morte, se você não estiver morrendo ali, você fala: ah, Jesus me salva porque eu vou te servir. Se ele olhar dentro do seu coração e não ver arrependimento, você vai morrer e vai para o inferno, amado. Porque no céu não entra bagagem, não entra pecado, não entra abominação, não entra adultério, prostituição, não entra avareza, não entra nada. A gulodice, a glutonaria, a bebedice, a bruxaria, feitiçaria, o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério. Não entra nada disso no céu. As pessoas estão pensando que no céu vai ser uma casa da mãe Joana, e não vai. Deus é santo. Pedro, ele diz na palavra dele: portanto, sede santo como eu sou santo. No céu não entra bagagem, amado. Se você tiver uma bagagem aí, a não ser o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus na tua vida, esse amor entra no céu. A fé, a esperança e o amor. A palavra do Senhor diz: desses três, somente o amor vai entrar no céu. O resto vai ficar tudo por lá de fora. A salvação da tua alma, amado, está nas tuas mãos, está no seu coração, está na sua vontade, está na sua mente. E hoje nós colocamos dois caminhos para você. Escolha Jesus, o caminho de vida. O resto eu não vou falar, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Amém? Agradeço a oportunidade. E Deus abençoe a todos vocês que escutaram essa palavra, porque elas não são minhas. Essa palavra está aqui, ó, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 em diante, até o 23. Louvado seja. Lê essa palavra na tua casa, conversa com Deus, confessa os seus pecados a Jesus, chama Ele para conversar com Ele, chama Ele no íntimo da sua casa, do seu quarto, fecha a porta, conversa com Ele, conversa com teu pai em secreto. Você não precisa falar seus pecados por meio do povo, não. Vai lá, confessa o teu pecado, seja humilde, se humilha diante de Deus, seja humilde, reconheça que você é pecador, você precisa da salvação de Jesus. Amados, nós não estamos aqui à toa. Eu sei que nem todos vão dar ouvido, mas aqueles que derem ouvido a esta palavra, eu creio que Deus vai te abençoar, já está te abençoando. O Espírito Santo está entrando dentro do seu coração, está mexendo dentro de você. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.